Olá, futuros e futuras body piercers do Brasil, como estão? Estamos no ar com mais uma aula do curso de body piercing e o tema desta aula é mais importante do que o próprio ato de aplicar piercings. Iremos falar da biossegurança e por ser um tema tão importante eu dividi esta aula em capítulos, ok? E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, deixa eu me apresentar. O meu nome é Fernando Rox, eu sou piercer desde 2009 e depois de assistir tanto curso gratuito no YouTube ensinando de maneira errada, eu decidi liberar o meu curso de body piercer profissional grátis para vocês poderem aprender corretamente. Essa é a terceira videoaula e é muito importante assistir tudo em ordem. Portanto, se você ainda não viu as aulas anteriores, é só clicar no botão que vai aparecer em algum lugar aqui da tela para poder assistir as aulas do início, beleza? Vamos começar a aula de hoje, então? O meu curso pago já foi gravado há algum tempo, então em algumas aulas como a de hoje, vocês irão ver a alternância do Fer do presente, que está falando agora, com o Fer professor do passado, que já está gravado, como irá acontecer nesse exato momento. Vamos começar então uma das partes mais importantes do curso. Vocês têm que ter uma base sólida nisso para poder fazer as perfurações corretamente. É a biossegurança. Biossegurança, como eu já expliquei na introdução do curso, é o conjunto de ações que vocês vão fazer para minimizar ou até extinguir os riscos de contaminação. Riscos para quem? Riscos de contaminação para você mesmo, para o seu cliente e para o meio ambiente. Então é muito importante, vocês têm que ter essa responsabilidade de fazer o procedimento biosseguro. Vamos aprender termos importantes de biossegurança? Esse capítulo vai ser bem extenso, eu quero que vocês estudem muito ele para tirar assim de letra todos os termos de biossegurança e poder colocar em prática. A coisa mais importante em biossegurança é a lavagem das mãos. A gente tem que tornar disso um hábito, lavar as mãos toda hora e não é com qualquer sabonete não, é um sabonete antisséptico. A gente está bastante acostumado à marca Protex. Vocês já viram que no Protex está escrito que elimina 99,9% das bactérias? Mas por que não elimina 100%? Porque tem bactérias que vivem no nosso organismo, na nossa pele, que não são prejudiciais. Elas estão ali fazendo o trabalho dela, de boa, sem causar mal a ninguém. Por isso que também a gente fala que em biossegurança a gente faz ações para minimizar o risco de contaminação. Porque assim, bactéria está presente em todo lugar, na pele, no ar. Então a gente vai fazer a nossa parte e orientar o cliente a fazer a dele. E mesmo assim ainda tem aquele 0,01% de chance dele se contaminar, mesmo seguindo todos os cuidados. Podemos concluir então que a biossegurança é o principal para a realização de um piercing correto. Podemos fazer a perfuração o mais simétrico possível, com um resultado estético final perfeito, mas se não nos atentarmos com a biossegurança, podemos transmitir uma bactéria, vírus ou fungo para o organismo do cliente, causando problemas na cicatrização, permanentes ou não. Por isso, devemos nos atentar muito bem aos procedimentos de biossegurança, que iremos conhecer nos próximos capítulos desta aula. O primeiro procedimento muito importante de biossegurança é a ficha de anamnese. É requisito da vigilância sanitária que a gente peça para o cliente preencher a ficha de anamnese com todos os dados requisitados e assiná-la antes da perfuração. Depois disso, iremos arquivá-la no estúdio, para caso a vigilância sanitária venha ao estabelecimento comercial, eles possam conferir. E tem presentinho do Rox para vocês. Eu vou deixar disponível o modelo da ficha de anamnese para download gratuitamente. O link está na descrição do vídeo. E tudo que eu peço em troca é que você já curte o vídeo aí, se inscreve no meu canal e compartilhe aí o vídeo com quem vocês também acham que podem se interessar pelo tema, beleza? Devemos ficar atentos também a todas as informações preenchidas pelo cliente na ficha de anamnese e ler ela antes das perfurações. Pode ser que a cliente esteja grávida
ou amamentando com menos de 6 meses, nesses casos a gente não pode perfurar. Pode ser que a cliente tenha alergia ao látex da luva, nesse caso a gente vai ter que usar luvas nitrílicas. Pode ser até mesmo, em alguns casos mais raros, que o cliente tenha alergia à clorexidina, que é um tipo de antisséptico que geralmente utilizamos para limpeza da pele. Nesse caso a limpeza vai ter que ser feita com sorinho ou com álcool 70 antes da perfuração. Nunca utilizar o álcool após, tá? Isso a gente vai entrar mais adiante lá no curso. E também pode ser, em alguns casos, que o cliente tem alergia a níquel. E nesse caso, a gente só vai poder perfurar com piercing de titânio, pois o aço, mesmo sendo aço cirúrgico, contém pequenas quantidades de níquel na composição. Beleza, você falou em clorexidina, antisséptico. Que raios quer dizer estes termos? Bora conhecer então alguns dos principais conceitos em biossegurança? Tomem nota, pois são termos muito importantes para os nossos estudos e para o aprendizado na carreira de body piercer. Então vamos aos principais conceitos de biossegurança. Antisepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas e eliminação da flora presente na pele ou mucosas através de substâncias químicas, que são os antissépticos. Tá, mas o que é patogênico? Patogênico é tudo que podem causar doenças. Então a antissepsia, traduzindo o que eu falei ali na frase anterior, é a gente usar substâncias químicas, que são os antissépticos, para eliminar essas bactérias que estão presentes na nossa pele. Bom, vou adiantar a curiosidade do vídeo de hoje para poder explicar melhor o que é antissepsia. Vocês sabiam que para cada célula do nosso corpo existem 2 células a mais de bactérias? Ou seja, a gente tem mais bactérias, mais corpos estranhos vivendo dentro do nosso organismo do que células próprias nossas. O nosso corpo ele é constituído de aproximadamente 2 metros quadrados de pele. Para vocês terem noção, em 1 metro quadrado existem até 100 trilhões de bactérias. É muita bactéria, né? Mas saibam que a maioria dessas bactérias são inofensivas. Elas até ajudam o nosso corpo, o nosso sistema digestório, o nosso organismo a trabalhar. Sem essas bactérias, provavelmente a gente nem estaria vivo. Então, a antissepsia é a gente eliminar algumas dessas bactérias, fazer uma limpeza com o uso de antisséptico na pele, antes de fazer um furo, para não acontecer de, às vezes, com a perfuração, uma bactéria que estava ali na nossa pele, sem causar mal algum ao nosso organismo, ser empurrada pela agulha dentro do nosso organismo, e aí poder vir a causar alguma infecção, algum problema sério. Então é muito importante o ato de fazer a antissepsia antes da perfuração. Certo? Desinfecção é a eliminação de micro-organismos patogênicos através de substâncias químicas conhecidas como desinfetantes, mas não estamos falando de qualquer desinfetante, tá? A gente vai utilizar sempre desinfetantes hospitalares, desenvolvidos para eliminação de bactérias, vírus ou fungos presentes por aí. Detergente é uma substância ou preparação química que produz limpeza, mas a gente não está falando do detergente de pia. A gente vai sempre utilizar o detergente enzimático 5 enzimas. Estas enzimas são destinadas a dissolver e digerir matéria orgânica como pus, sangue, muco, que ficam presas nos instrumentais que utilizamos com o tempo. EPIs, equipamentos de proteção individual, são os acessórios que iremos utilizar a fim de evitar contaminação e acidentes. Na prática de piercings, iremos utilizar máscaras, luvas e toucas. Para uma perfeita proteção, podemos utilizar também aventais. Esterilização é a destruição dos micro-organismos, que podem ser feitas por meios físicos, que é o autoclave, ou meios químicos, que são os líquidos esterilizantes. Infecção cruzada é a transmissão de um micro-organismo de um cliente para outro, ocasionada geralmente pelo ambiente ou por um instrumental contaminado. Por exemplo, uma pinça que teve contato com sangue de um cliente. Nós vamos lá e não fazemos uma esterilização correta desta pinça e utilizamos em um próximo cliente. Este ato pode transmitir uma infecção séria para esta pessoa, vinda de outra pessoa, por isso que a gente fala que é infecção cruzada, beleza? Infecção endógena é um processo infeccioso decorrente da ação de micro-organismos já existentes na região ou pele daquele cliente. Por isso que é muito importante a gente fazer a antissepsia
pré-procedimento. Por exemplo, não fazemos a limpeza direito da pele do cliente e aplicamos o piercing. Neste momento, estamos levando para dentro do organismo vírus, fungos, bactérias que estavam presentes ali na região para dentro do organismo, podendo causar uma infecção. Infecção exógena é aquela causada por micro-organismos estranhos ao cliente. Para impedir esta infecção, que pode ser gravíssima, tudo que é utilizado no nosso cliente deve ser esterilizado. E não adianta só esterilizar e depois guardar esta pinça, este material em qualquer lugar, pois ele vai ser contaminado novamente. Então a gente tem que fazer a esterilização com esse instrumental limpo e já embalado em embalagem própria, que é o papel grau cirúrgico. Nós vamos conhecer mais sobre processos de esterilização na próxima aula, beleza? Como é um assunto bem extenso, o módulo de biossegurança vai ser dividido em 2 videoaulas. E por que eu tô falando tanto sobre infecção dentro dos conceitos de biossegurança? Nós temos que entender e conhecer todos os tipos de infecção para saber como evitá-las, porque por um descuido nosso, o cliente pode pegar uma hepatite, que pode até ser fatal. Riscos ambientais. Sempre descartar o material perfurante em coletor apropriado. E o lixo com pus, com sangue, com matéria orgânica. O lixo contaminado deve ser separado em lixeiras com sacolas brancas leitosas. Ambos devem ser recolhidos por uma empresa competente que atestará que destruirá todo o material a ele ser passado. Então, resumindo, todo lixo contaminado ou material cortante não pode ir para o lixo comum. Ambos têm que ser recolhidos por uma empresa própria que a gente faz um contrato. E aí eles vão passar no estúdio, no estabelecimento, de acordo com o tempo requisitado, o tempo necessário. Dito isto, vamos aprender agora sobre outros procedimentos muito importantes dentro da biossegurança, como a lavagem de mãos, que devem ser feitas de maneira bem específica. Fala, futuros e futuras body piercers! Eu estou aqui no meu estúdio e eu vou mostrar agora para vocês um vídeo mostrando como lavar as mãos de maneira correta de acordo com as normas da vigilância sanitária. Esse vídeo foi postado no canal de YouTube Sua Saúde na Rede. Acompanhe aí. Molhe as mãos com água. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido, ensabue as palmas das mãos, friccionando-as entre si. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e vice-versa. Esfregue o punho da mão direita utilizando a mão esquerda e vice-versa. Enxague bem as mãos com água. Seque as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, utilize papel toalha. Agora suas mãos estão seguras. Vocês observaram que ao enxaguar as mãos ela iniciou da ponta dos dedos para baixo? Isso se deve para a água suja decorrente da lavagem não se acumular nos cantos das unhas. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, perfuro-cortantes são todos dispositivos ou objetos com bordas, pontas, cantos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar. Vou falar então de algumas estratégias para prevenção de acidentes com perfuro-cortantes. No nosso caso, vão ser os catéteres e agulhas americanas. Ao transferir esses instrumentos, evitar que estejam apontados para alguém. Sempre apontar os instrumentos para a direção contrária que você está. Evitar que as agulhas fiquem fora dos limites da bancada. Não reencapar as agulhas com as mãos. Se você precisar reencapar a agulha, ou seja, colocar o invólucro de proteção nela, como a gente vai conhecer mais adiante nas partes dos materiais utilizados, então se você precisar fazer isso, utilizar com a ajuda de uma pinça ou alicate. Descartar imediatamente as agulhas ou instrumentos afiados utilizados. E como é feito o descarte correto dos perfuro-cortantes? Os materiais perfuro-cortantes devem ser descartados em recipiente de paredes rígidas
resistentes à perfuração, à ruptura ou vazamento. Esse recipiente tem que estar especificado nele o símbolo internacional de risco biológico. A marca mais comum é a Discarpac. Estes recipientes têm geralmente de 3 a 13 litros, são feitos de um papelão bem grosso e é totalmente proibido esvaziar este recipiente para o seu reaproveitamento. Quando encher ele de materiais perfuro-cortantes, ele deve ser descartado junto com essas agulhas. Lembrando, como eu falei agora há pouco, a coleta deste recipiente deve ser feita por empresa especializada e nunca por caminhões de lixo comum. Estes recipientes devem ser fixados na parede, nunca pode ficar em cima de uma bancada ou de uma pia, e eles nunca podem ser enchidos totalmente, somente até 2/3 de sua capacidade, ou faltando 5 centímetros para chegar na boca de descarte. E para finalizar este tópico, eles devem estar o mais próximo possível da área de realização de procedimento. Vamos falar agora das vacinas que devemos tomar para exercer a nossa profissão? Os estúdios, eles são classificados como SIS, Serviços de Interesse à Saúde. Então, assim como todos os profissionais da área da saúde, a gente deve manter as vacinas em dia, principalmente tétano, difteria e hepatite. Essas vacinas são gratuitas em toda a rede pública de saúde. Então, quando iniciarmos o trabalho na área, ou se a gente já trabalha e ainda não fez isso, vamos pegar nossa carteira de vacinação, nos dirigir ao posto de saúde mais próximo e atualizar com todas as vacinas disponíveis, beleza? E se a gente se perfurar logo após perfurar um cliente? Pode ser que o cliente declarou que não tem nenhuma doença ali na ficha de anamnese, mas ele tem uma contaminação de hepatite e não sabe disso, ou alguma outra doença ainda mais grave. Então, é muito importante, aconteceu um acidente, a gente tem que ir junto com o cliente na unidade de pronto atendimento, no UPA. Vai ser tratado como uma emergência. Não se desespere, pois você tem até 36 horas para agir, mas é muito importante você vá logo em seguida. Quanto antes tratar, melhor. Passados 36 horas, o tratamento já é ineficaz. Vai junto com esse cliente, explica para ele que é muito importante vocês estarem juntos, pois serão feitos exames na hora ali para ver se há algum tipo de contaminação nos dois. Caso esse cliente não vá junto, você terá que tomar um monte de remédios, fazer um acompanhamento por mais de 30 dias para ver se ele tinha alguma contaminação e passou para você. Lembrando, então, leve a ficha de anamnese também de seu cliente e lá na unidade de pronto atendimento irão ministrar medicamentos que irão inibir a proliferação de possíveis vírus, certo? Eu, na minha carreira, já me furei 4 vezes, mas foi bem pouco, perto de milhares de piercings que eu já fiz. Graças a Deus não aconteceu nada de grave. Mas fica aí a dica do que fazer em caso de acidentes. E aí, para quem achava que fazer piercing era só chegar e perfurar, vocês viram que tem muita coisa a aprender além da parte prática em si. E isso que estamos apenas no começo. Conforme forem surgindo dúvidas, podem ir comentando que eu vou responder assim que possível. E se tiverem alguma crítica ou sugestões, podem comentar também, porque eu quero oferecer o melhor curso possível para vocês se profissionalizarem. Na próxima aula eu irei falar de desinfecção, esterilização, limpeza de instrumentais e joias, montagem do campo estéreo, que são assuntos ainda dentro do universo de biossegurança. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar a aula. Muito obrigado e até a próxima!